Muito bem, nosso primeiro convidado, nosso primeiro participante, né? Dan Wilms. Muito bem. Já vamos aceitar aqui. Ver solicitação, só um pouquinho. Aí. Isso. Muito bem. Começando a nossa live. Ai, que maravilha. Tudo bom, Vamos meu ajustar querido? aqui a câmera. Deixa eu ajustar. Cara, teu cabelo tá maravilhoso, teu bronze tá incrível. Que é isso? Deixa eu ajustar a minha. Tu achou? Ah, com o que tu fez, hein? Eu quero fazer. Ah, gostou da minha barba? Cara, tu tá muito legal. Tu fez bronzeamento? O que? Não, o bronze eu acho que deve ser a questão da luz. Pode ser, porque eu tô branquela aqui. Não fui pra praia ainda, então estou branco. Ah, é, mas não parece. Tu tá num bronze só, olhando daqui. Ah, que legal, que legal. Que bom falar contigo, Débora. Eu vou só colocar um outro microfone aqui que eu não estou ouvindo bem com esse que eu tenho. Fica à vontade, meu querido. E agora, vocês me ouvem bem? E por aqui eu te ouço super bem. Vamos ver. Muito bem, pessoal. Que bom ter vocês aqui, né? Muito obrigado por ter aceito o convite. Estou feliz demais. É um projeto de bastante tempo, o Como Cheguei Lá, e a ideia é nós trocarmos informações, fazer uma conversa assim muito tranquila, muito natural. Nós não combinamos, né, o que vamos falar. E é um bate-papo mesmo. Maravilha, eu quero agradecer, eu me sinto honrado por ser o primeiro. Quando tu mandou mensagem lá em dezembro ou novembro, que a gente começou a conversar e as agendas não fechavam, eu falei, cara, tomara que ele não desista. E que bom que não desistiu, obrigado por me convidar. Eu fiquei super honrado, é o primeiro e vai ter muitos, porque essa ideia que tu tem por trás, como que eu cheguei lá, é fantástica, né? Todos temos uma história para contar. E como Perfeito. ajuda aos outros quando a gente conta as nossas histórias. Eu sou um contador de história, eu amo contar histórias. Mas você sabe que veio o seu nome, Dan, veio o seu nome em primeiro lugar, primeiro pela sua história. É a tua história. Eu tive a oportunidade de te conhecer há pelo menos, quantos? 7, 8 anos atrás, né? Mais. A gente está ficando velho, tem que ser, é verdade. Você me recebeu lá na tua casa, lá com a minha família, né? E conversamos muito, foi muito agradável. E temos esse projeto pendurado aí que nós vamos, da minha parte, vamos tirar do papel e vamos implantar. E eu sei que você gosta muito de contar histórias. E na época você me contou muitas histórias. E também eu lembro que você estava buscando uma formação ali de storytelling, alguma coisa nesse sentido. Aí eu pensei que não poderia ser uma pessoa melhor para começar o nosso projeto do que você. Então eu estou feliz demais, demais mesmo. Obrigado. Eu até fui procurar fazer uma formação em storytelling, daí eu comecei a conversar, eu conversei com duas pessoas diferentes e falei, eu acho que eu conto melhores histórias do que eles. Eu achei melhor fazer a minha formação em storytelling. Linda, my darling, welcome aboard. But this is a little conversation. It's going to be in Portuguese, though. But I'm glad we stopped by. Eu só dei um oi para uma colega de trabalho que surgiu agora, para ela entender o que está acontecendo. Perfeito, perfeito, Dan. Então, a ideia aqui é nós mais ou menos 1 hora de tempo, nós conversarmos um pouquinho. Eu vou te fazendo algumas perguntas, mas você fica à vontade para falar o que você quiser. Hoje a noite é sua, eu só estou aqui para te ouvir mais da sua história.
que ela é simplesmente incrível. Você saiu aqui do Brasil, você me contou um pouquinho da sua história já e foi para os Estados Unidos, passou por uns perrengues lá. Então, a nossa ideia aqui desse projeto, como cheguei lá, hoje é a nossa primeira live, faremos essa live todas as terças-feiras e sem sombra de dúvidas você vai voltar da minha parte. Uma hora não dá para contar as histórias todas, né? Tem muita história para contar. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui, a Beri que entrou. Eu quero mandar um beijo especial para a Ivana, que está lá na Bahia, com toda a família na sala agora reunida assistindo a gente. Gente, um beijo enorme para a Ivana e para a família toda. Que legal, que legal. Sejam todos bem-vindos, muito legal. Dan, o que eu gostaria de que você contasse, iniciasse, né, a nossa conversa, falando então um pouquinho de onde você nasceu e como foi a sua infância. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu acredito que a tua história linda aí da tua infância, acredito que vale a pena. Legal. Então, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Venâncio Aires, que fica umas 2 horas de Porto Alegre, é mais na região central. Eu sou o 11º, eu sou o último de uma família enorme. Meu pai é alemão, minha mãe portuguesa, conheceram no Brasil, se conheceram no Brasil, se casaram, tiveram um monte de filhos. A história é bem interessante, porque minha mãe é de uma família muito rica, muito conhecida na região, os Pereiras, que foram alguns os que iniciaram a cidade ali. E, no entanto, quando eu nasci, nós éramos extremamente pobres, porque no decorrer dos anos aconteceram muitas coisas e a minha mãe perdeu tudo que ela tinha. Quando eu nasci, nós já éramos extremamente pobres. Infelizmente, meu pai já era alcoólatra na época e a gente cresceu num lar que não era muito legal, assim. Era muita violência, muita agressão. A gente cresceu com toda aquela... Quem cresceu em um lar que tem alcoólatras, ou um alcoólatra, especialmente o pai, entende bem o que eu quero dizer. E toda a agressão física e emocional que vem com tudo isso, porque ele era um alcoólatra agressivo, especialmente contra a minha mãe. Minha mãe teve uma vida muito complexa. Aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos, ele cometeu suicídio. Então, é triste dizer, mas na época a gente achava que a vida então ia melhorar, porque agora não teriam mais as agressões. A verdade foi que não foi bem assim, né? As histórias se repetem. Quando a gente estuda a constelação familiar, essa questão dinâmica familiar, a gente aprende que as histórias se repetem. Então, uma vez que partiu, os meus irmãos mais velhos assumiram o papel de pai na família, mas não para cuidar da gente, mas sim para continuar todo aquele drama que não era saudável. Nesse processo todo, eu comecei a trabalhar. Agora vamos contar a história melhor. A história mais divertida. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, então eu trabalho desde os 9 anos. Eu vendia picolé, vendia rapadura, vendia sonho, pastel, vendia de tudo. Depois eu fui trabalhar numa lanchonete, trabalhei em fábrica de calçado, entreguei jornal. Tudo lá em Venâncio Aires, isso? Tudo em Venâncio. Nunca saí de Venâncio. Tá. Dos 16 aos 20, eu trabalhei no supermercado, que foi para mim uma conquista muito grande, porque eu era extremamente tímido, e no supermercado eu aprendi que eu precisava me comunicar, porque se eu não me comunicasse, eu não ia conseguir. Eu comecei a observar quem mais se dava bem ali, entre os empacotadores, e observei que os empacotadores que falavam mais, as pessoas gostavam mais. Mas para mim era complexo, porque eu, quando criança, eu perdi os meus dentes. Então eu fui um adolescente, isso pouca gente sabe, eu fui um adolescente desdentado. Então eu fui colocar minha primeira prótese dentária aos 17 anos. Então tu imagina uma criança, um semi-adulto, né? Que não tinha dentes. Então, o meu apelido era Vamp, porque tinha aquela novela Vamp, lembra? Lembro, claro. Era adolescência. Então, foi muito sofrido emocionalmente para mim. Por quê? Porque as pessoas podem ser cruéis, né? Pode.
Então, eu lembro que eu ouvia, quando eu comecei a estudar inglês no supermercado, que empacotador não precisava falar inglês, que eu deveria colocar dentes ao invés de estudar. E eles tinham razão, eu deveria mesmo, mas não tinha condições. E foi uma história muito interessante, poucas pessoas sabem. Eu reservei algumas histórias que pouca gente sabe para contar no teu primeiro programa. Ah, legal. E olha só, eu não sabia de grande parte dessa história, então me identificando muito aqui, muito legal. Interessante, porque a minha primeira prótese dentária eu coloquei porque foi feita uma vaquinha no supermercado para me enviar para o dentista. Olha que a bondade das pessoas. Eu lembro que uma cliente falou com a gerente, ela disse, ele é tão querido. Eu lembro que eu ouvia a conversa, na época foi muito sofrido ouvir a conversa. Eu lembro que ela disse, ele é tão querido, mas é tão desagradável conversar. Caramba. E eu fiquei chocado, porque eu precisava muito do emprego, né? Até porque isso você já vivia esse emocional que já estava abalado, né? Com muitas situações que ocorriam, eu imagino, né? E Sim, ouvir isso devia ser muito forte. muito. E eu lembro que... e a cliente continua a conversa, ela disse, gente, o mercado aqui tem tanto dinheiro e tanta gente gosta do Dani, por que a gente não ajuda? Então, criaram uma vaquinha para me enviar para o dentista. E consegui um pouco e o que faltou o mercado cobriu e depois eu fui pagando o supermercado. Então, foi assim que aos 17 anos, 17 ou 18 por ali, que eu coloquei a minha primeira prótese dentária. Ah, e que legal esse detalhe aqui, que no mesmo ambiente que algumas pessoas hostilizavam de alguma forma, teve outras pessoas que se mobilizaram e te ajudaram. Eu acredito que essa situação ela se repete em diversas outras situações e circunstâncias ao longo da vida, né, Dan? No mesmo grupo, ou na mesma sociedade, no mesmo conjunto que a gente está, como tem pessoas que te puxam, tem muitas que te levantam. Sim. A maioria levanta, na verdade, né? Que legal. Foi ali no mercado. Eu trabalhei no mercado até os 20, por 4 anos. Aos 20, eu fui frentista no posto Shell, que era em frente ao supermercado. E aí a vida melhorou muito, porque o frentista ganha muito mais, né? E o trabalho não era pesado, porque o trabalho era muito pesado. Hoje eu tenho lordose na coluna, porque a gente descarregava caminhão quase que diariamente. Imagina. Então, no mercado aliás, o posto de gasolina, ser frentista dos 20 aos 21 foi o melhor emprego da minha vida. Até porque se relacionava com pessoas, né? Sim, agora eu conseguia falar, eu tinha dente, eu podia sorrir, eu podia dar oi para as pessoas, eu podia falar, eu podia me expressar. E aí, agora, eu já estava estudando inglês também na Wizard, que era uma coisa muito grande para mim. Ah, legal. O Márcio, meu querido amigo, me conheceu quando eu trabalhava no posto. Um beijo, Márcio. E aí eu já estudava inglês e aquilo me ajudou muito com a minha autoestima. Por quê? Porque agora eu tenho dente, ok? Que legal, que legal. Estudando inglês. Olha que maravilha. E aquilo foi um salto. Aos 21 anos, a minha mãe faleceu, infelizmente. A mãe teve um ataque do coração, acho que é assim que se fala, e ela deu praticamente nos meus braços. Eu levei o corpo dela num táxi para o hospital, já falecida. E foi, sem dúvida alguma, o maior baque da minha vida. Porque a mãe era a nossa heroína, né? Ela não era, ela ainda é a nossa heroína, ela é a nossa She-Ra. Eu sempre imaginei a mãe como a She-Ra. Uhum. E carregar o corpo da mãe já falecida num táxi foi, tenho certeza que foi o pior momento da minha vida. Porque a ligação com a mãe, ela é muito forte, né? Muito forte. E aí a mãezinha foi, 3 meses depois eu saí de casa, eu fui me tornar missionário. Eu fui para a Bahia, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, porque no momento de dor enorme eu tive que focar no outro. Olha que interessante, no momento de dor gigantesca, eu tive que focar na dor do outro.
E aquilo me ajudou, de certa forma, a aprender a cope, a lidar com tudo aquilo que eu passei. E foi... Então, morei na Bahia, foram 2 anos como missionário na Bahia, morei em Feira de Santana, que eu vou muito à feira, alguns dos meus melhores amigos moram em feira. Morei em várias partes de Salvador, morei em Serrinha. Legal. E 2 anos na Bahia. Diego, meu querido, que honra te ter aqui. E eu, 2 anos na Bahia, voltei para o Rio Grande do Sul e fui trabalhar na Wizard. E aí eu consegui melhorar meu inglês. E aí eu fui trabalhar na Taiko, as histórias longas. Trabalhei na Taiko por 2 anos. Uhum. A Taiko começou a me enviar para os Estados Unidos para estudar. E a vida começou a dar uma melhorada. Então aí você já estava lá com os 24 anos? Na Taiko, eu comecei aos 25 para 26, fiquei 2 anos na Taiko. Dos 26 aos 28 eu fiquei na Taiko. Legal. Então, e aí, na Taiko, que você ia para os Estados Unidos para estudar e começou a ter esse contato com a cultura americana. Sim. Eu comecei a contato com a cultura americana já quando eu era missionário na Bahia. Uhum. Eram 200 voluntários, 100 brasileiros, 100 americanos. Então, aquilo me deu a oportunidade de praticar já o meu inglês. Eu sempre tive esse sonho americano, mas a Taiko me ajudou muito a vir. Imagina, por 2 anos eu vim para os Estados Unidos todos os meses, fiquei 1 semana nos Estados Unidos para estudar. Legal. Isso foi uma grande virada de chave na minha vida, sabe? E para aquele menino lá, aqui do interior, né, do Rio Grande do Sul, para os Estados Unidos, já foi uma ampliação de mentalidade incrível. Meu, sim, incrível, incrível. Foi fantástico. E a ideia, e como que foi surgindo a questão, a vontade de viver nos Estados Unidos? Era algo que você já tinha antes? Foi surgindo a partir do momento que você começou a ir para lá, nessas viagens? Como foi? Conta um pouquinho aí. Eu não consigo me lembrar exatamente quando que foi a vontade. Estão perguntando que tipo de missionário que eu era, se era da Igreja Católica. Não, eu era missionário mormon. Eu fui Elder Wilms. Tem mania de falar Wilms. Elder Wilms. Eu não lembro, meu querido, quando que surgiu essa vontade de morar nos Estados Unidos. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ser diferente. Já nem era vontade, era uma necessidade de ser diferente. E eu sempre senti uma força muito grande de que eu precisava quebrar alguns padrões, eu precisava ser diferente. Legal. Como eu sou gay, e na época eu não entendia bem o que era ser gay, e eu achava que era um pecado muito grande, eu estava lidando com essas culpas todas, eu me sentia extremamente sujo, eu me sentia muito... Mas que bosta isso, né? Porque a vida inteira lidando com esses traumas já. Daí agora eu sou adulto, me descubro como ser humano, como filho de Deus, então agora eu começo a experienciar toda essa culpa religiosa de que eu sou sujo, de que eu sou imperfeito, de que eu vou queimar no inferno, de que Deus não me aceita. Eu acho que para lidar com essa loucura toda, e a igreja na época criava uma pressão, porque quando você pertence a uma religião, na maioria das vezes o teu centro, o teu convívio, né, social são aquelas pessoas. Daqui a pouco círculo, né? Você tem que sair daquele círculo, você perde tudo aquilo. Verdade. Que aquilo impulsionou muito a minha vontade de fugir. Sabe quando que você não consegue lidar com a situação e você quer fugir? Talvez seja isso. Esse momento foi nessa época que você era missionário, a partir desse momento aí que você começou a entender mais essa questão da homossexualidade, de não se aceitar, ou isso já vinha de antes? Não, tu sempre sabe, mas tu não entende bem o que era.
Tipo assim, eu sempre brinco que os meus amigos e os colegas de escola souberam primeiro do que eu sou gay, porque eles que falavam, né? Então, eu fui comunicado por eles que eu era gay. Eu não sabia o que era ser gay. Então, não foi na época da missão, foi depois da missão que eu falei, olha, não dá. Eu não posso viver uma vida dupla, eu não posso viver uma mentira. Entendi. Porque eu preciso viver a minha verdade. E então foi 2 anos depois que eu terminei a missão. E eu levei a minha missão muito a sério, muito a sério. Já teve situações que as pessoas fizeram umas piadinhas, gay, missionário. Não, não. Eu sempre levei tudo que eu fiz com muita seriedade. Até 2 anos. porque, até em função disso que hoje você criou a tua história e está onde está, né, Dan? Porque desde que eu te conheço, eu percebo essa questão do perfeccionismo, dos detalhes, de fazer tudo muito detalhado, pensar em todos os detalhes. Eu disse, hoje o Dan vai participar da live comigo, não tem música, não tem muito ambiente, eu só coloquei a câmera aqui na frente. Ele pensa em todos os detalhes. Então, você sempre levou muito a sério essa questão, né, do profissionalismo, dos detalhes, do perfeccionismo. E eu percebo que você tem muito disso na tua vida, na tua carreira. Tem uma história por trás disso. Hum. E a história é interessante. Eu sempre tenho histórias para tudo. E são verídicas. As pessoas acham. É porque eu já vivi muito na minha vida. E como eu hoje, há muito tempo, trabalho com treinamento, quando tu trabalha com treinamento ou com coaching, tu tem o privilégio de voltar e organizar a tua vida e lembrar dessas histórias. O meu perfeccionismo, claro que eu sou virginiano, isso ajuda. Mas quando a mãe faleceu, que foi num domingo à tarde, numa das conversas que eu tive com ela me prometeu o seguinte. Ela pediu com que eu prometesse para ela de que eu seria o melhor missionário que eu pudesse. Então você já tinha essa conversa com ela antes, já. Ela já sabia desse teu desejo de ser missionário. Sim, ela já sabia, ela participou de toda a preparação e ela faleceu 3 meses antes de eu sair de casa e ir para a missão. O que aconteceu? Nessas conversas, ela disse para mim que eu deveria eu prometer que eu seria o melhor missionário possível e que eu não seria um vagabundo. Olha só. Aquilo ficou tão forte dentro de mim, porque eu nunca... Primeiro que eu pensei, será que ela me vê como vagabundo? Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Não, mas ela queria me lembrar que eu precisava muito trabalhar. E talvez até a preocupação dela para que você tivesse uma vida feliz, né? E uma vida de sucesso, né? De sucesso. Ela queria muito. E ela me dizia muito, muitas vezes, meu filho, eu te vejo lá. Às vezes eu chegava em casa chorando, ou cansado, ou triste, que alguém fez bullying comigo, ou ficou tirando sarro da minha cara, ou bateu em mim na escola. Ela sempre diria, filho, não ouça eles, porque eu te vejo lá. Então, acho que a última mensagem dela para mim, ela queria deixar isso registrado, não seja um vagabundo. Porque legal. Isso te marcou. Eu acho que a minha mãe já sabia quanto que eu teria que trabalhar na minha vida para vencer. Então, a última pedido dela, meu filho, não seja um vagabundo, me marcou tanto que por isso que eu sou tão preocupado com o detalhe, com tudo, porque eu quero dar o meu melhor. Porque se eu for fazer, eu vou fazer com tudo que eu tenho para fazer. Por que eu faria meia boca? O trabalho é o mesmo, gente. E eu agradeço a mãezinha por isso, quando ela... E ela disse, né, naquela conversa, ela falou, quando tu voltar, a mãe não vai mais estar aqui. Sério? Ela já sabia que ela iria partir. E ela disse... Olha só. E as mães, elas têm uma percepção incrível, né? Sabem o que estamos sentindo, sabem as dificuldades. Então, olha só, e ela foi incrível. Ela foi aquela situação, aquela conversa, provavelmente foi um impulso muito forte aí que te levou a grandes alturas, né, Dan?
Sem dúvida alguma. Ah, legal. Que legal essa história, que legal. Tá emocionado? Tô bem emocionado, porque eu fiquei lembrando, né, quando ela disse, não seja Eu tô tirando às vezes o olho da câmera porque eu tenho uma tela de retorno, então estou tentando acompanhar aqui. Bah, Débora, é uma história incrível. Aí, obrigado por você compartilhar, por abrir o coração e realmente falar com o coração. Eu acredito que trabalho isso no curso de oratória, né? Trabalhei muitos anos ministrando curso de oratória e uma das coisas que eu sempre falava, se você esquecer de qualquer técnica, fale com o coração. E eu percebi isso, eu ia mencionar antes, ali enquanto você estava contando, que eu participei do Liderança Positiva, né? Uhum. E foi aí que eu conheci o profissional Dan Wilms, esse que estávamos falando dos detalhes. Então, parabéns aí pela tua história. E aí você foi para os Estados Unidos. Então, chegando nos Estados Unidos, né? Agora é Aí... outro. Deixa eu te perguntar, eu quero mandar um beijo para o Márcio, que ele me conhece, ele disse que está chorando lá, porque ele viveu essa época. O Márcio era missionário na época que eu me preparava para ir para a missão. Então, ele viveu essa experiência toda. Que Então, legal. ele conhece essa história. Um beijo para a Ana, um beijo para o Fabiano. Que honra ter o Fabiano aqui. Eu amo vocês também, meu querido. Que honra te ter aqui. Muito legal. Deixa eu as lágrimas aqui. A pergunta era qual mesmo, perdão? Não, é essa questão aí. Aí você foi para os Estados Unidos, você provavelmente sentiu também muitas dificuldades lá, porque é um mundo diferente, né? Uma cultura completamente diferente do Brasil e da realidade que você vivia aqui. Como foi isso? Que desafios você teve que enfrentar? Que estratégias aí você teve que utilizar? Como foi a partir desse momento? Porque até então você já tem uma história de sucesso aí, claro, de muita dificuldade, mas aí já foi se conhecendo, foi missionário, se conhecendo mais, já começou trabalhar em empregos que, para aquela realidade onde você vivia ali, eram empregos de destaque, né? Eram empregos bons e você já começou a ter uma vida melhor aí e você só foi crescendo aí. E quando foi para os Estados Unidos, quais as dificuldades de um mundo novo, de um local novo? Conta um pouquinho para nós aí. Primeiro, aos 27, quando eu estava no Brasil, eu já tinha um sucesso, não tinha sucesso legal, mas já tinha uma vida legal. Eu já trabalhava com uma multinacional, eu já ia para os Estados Unidos direto. Já vinha, aliás, mas eu vinha numa outra realidade. Eu viajava pela uma multinacional, então eles pagavam tudo para mim. Uhum. Quando eu me mudei para cá, veio a realidade do que é morar no país. Meu inglês não era tão bom assim. O meu visto ia vencer em 3 meses, então eu tinha 3 meses para organizar a minha vida. Uhum. Não tinha permissão de trabalho. E eu fui trabalhar, e também sem dinheiro, né? Porque eu tinha alguns compromissos no Brasil, me sobrou $100. Eu vim para cá com $100 e eu fui limpar a mesa. Uhum. Cara, e foi muito complexo, porque eu já tinha experienciado, eu tinha sentido o gosto do que era uma vida melhor. Pô, agora eu tô aqui limpando mesa, morando. Cara, foi complicado. Eu fiquei 3 meses assim. E aí naquele período de 3 meses, fui trabalhar como garçom, eu ganhava super bem. Mas eu sabia que em 90 dias o meu visto vencia e aí a realidade ia bater na porta. 90 dias bateu e eu comecei a perceber que todo mundo que trabalhava lá no restaurante comigo já fazia isso há 15, 20 anos, falava inglês muito mal. Eles tinham aqueles trabalhos há 10, 15, 20 anos. E eram imigrantes, ou não? Eram imigrantes, todos imigrantes. Okay? E a maioria ilegal também, como eu. Aí o teu visto já tinha vencido. Não, mas o meu visto nem era visto de trabalho, então eu nem devia estar trabalhando. Era turismo. Era turismo. Uhum. Então, eu estava lá e aí eu percebi o seguinte, que, cara, eu não posso continuar com isso. Não. Quando eu percebi que todo mundo que já estava lá, já estava há uma década, 15 anos, não falava inglês, eu falei, eu não posso ser essa pessoa daqui 15, 20 anos, né?
Uhum. E Tu eu, tinha já um grande, já tinha definido aí, né, nesse momento, você já, ou antes de ir para lá, você já tinha definido um grande objetivo, você já tinha em mente claro o que você queria, ou você foi na cara e na coragem para ver o que vai acontecer a partir daqui? eu Como vim, foi? eu nunca tive, eu fui ter algo definido, que eu comecei a aprender essas coisas depois dos 30. Ah, entendi. Então, até Perfeito. então, eu fui com a cara e com a coragem, é o que Deus quiser, e eu só senti aquele desespero da minha alma dizendo, tu precisa fazer mais, tu precisa fazer mais, tu merece mais, tu merece mais. Você acreditava nisso? Você acreditava que você merecia, que você era um merecedor, que Uma das minhas características maiores, sou extremamente sonhador, extremamente sonhador. E, te e, entendo, te entendo, te entendo. e esses sonhos gigantescos é que me davam força para continuar quando as coisas ficavam muito complexas. Porque morar num país onde, agora, se mudar para um país estrangeiro, sem dinheiro, com subemprego, ilegal, cara, não é vida. Não é vida. E para você entrar em desespero, é muito fácil. Não é isso que se vê nas redes sociais. Não é isso que se vê em Instagram. Na época nem era isso. Na época, graças a Deus, não tinha isso. Era Orkut mesmo. Era Orkut, era Orkut. E, e ali foi uma luta muito grande, cara. Eu aprendi muita humildade naquele período. Porque eu consegui um emprego com granito, foi demitido 7 vezes do mesmo emprego. Você foi demitido 7 vezes do mesmo emprego? E por que te contratavam de volta? Porque eu era muito bom. Ah, ah legal, legal. Era um casal em Sarasota. Eu tinha pavor daquele cara, mas ela é incrível. Eu sou amigo dela no Face, eu vejo eles não estão mais juntos, mas ele era muito mau caráter, muito mentiroso. E aquilo me incomodava muito, porque eu não conseguia mentir para os clientes. Então, ele me demitia porque eu falava a verdade para os clientes. Aí, no outro dia, ela chegava para trabalhar, ela dizia, cadê o Dan? Ai, demiti. E ela pedia e aí eu vinha outro e te contratava novamente. Daí, ela me contratava. Ele me demitia de noite, ela me recontratava de manhã. E aquilo aconteceu por um período muito grande. Quantos anos foi esse tempo aí dentro? Foi 1 ano. Então, E aí você trabalhava nessa empresa, nessa loja de granitos, pedras e granitos, e depois você empreendeu dentro dessa área, né? Que começou a tua vida de empreendedor lá. Como foi aí? tu sabe que nessas minhas demissões, eu acho que na demissão de número 6, eu falei, cara, isso não é vida. Mas eu sempre fui muito estrategista. Uhum. Então, na época, eu já havia começado a criar uma estratégia de como que eu iria criar o meu negócio. Porque eu já sabia, Ana, meu amor, quinta-feira estou na tua casa, hein? Já te prepara. Saudades. E eu já era muito estrategista e eu sabia na época que, cara, eu não posso continuar assim, porque esse cara vai me demitir. E Olha aí você fazendo bullying já. comecei a preparar a minha saída, abri a minha empresa, criei o meu website, criei a minha marca, e ele, dito e feito, ele me demitiu pela 7ª vez. Caramba. E eu nunca esqueço a conversa que eu tive com ele, foi muito marcante. Tu sabe que ele... Agora eu entendo que ele estava muito machucado na época, e tem uma pessoa machucada machuca o outro, né? Às E vezes para se defender, né? Não tem esse entendimento maior, né? também na época eu não tinha. Eu lembro que quando ele me demitiu na 7ª vez, eu comecei a rir. Isso me marcou, porque semana passada eu visitei o local e eu fui lá e eu estacionei onde Eu vi o seu stories, eu lembrei daquela cidade incrível, incrível. e ele me Legal. a 7ª vez eu comecei a rir. E ele disse, tu tá rindo do quê, palhaço? Aí eu lembro que eu falei, não, o único palhaço aqui é você. Eu disse, eu tô rindo, eu disse. Porque, meu Deus, eu acabei de caiu a minha ficha agora de que se um imbecil, eu nunca esqueci, um imbecil como tu
Tipo assim, mentiroso, ladrão, falcatrua, desonesto. Você foi bem corajoso aí. Consegue ter sucesso nesse país? Meu Deus! Isso quer dizer que eu vou ter muito sucesso aqui. Ele era brasileiro ou ele era americano? Brasileiro. Ah, ele era brasileiro. Sim. E eu falei, então eu agradeço pelo presente que tu me deu, porque tu acabou de me mostrar que qualquer bosta vence nesse país. E como eu não sou um bosta, eu vou fazer muito mais do que tu fez. E aí você montou o teu negócio. Já estava montado e aí eu comecei a fazer o meu negócio. Eu vendi muito, né? O meu primeiro ano vendendo granito de porta em porta, eu faturei $1 milhão. Eu vendi $1 milhão. Caramba, que legal. E aí? E aí a coisa foi incrível. Fiz isso por muitos anos. Eu instalei mais de 2.500 projetos na Flórida. Isso é para residências e comerciais, não? Tudo. Onde a galera precisava de granito, a gente estava instalando granito. E você atendia lá mais brasileiros ou americanos? Americanos, não, imagina. nunca atendi um brasileiro. Só americanos. Até porque é diferente. Sim. Tinha muitos brasileiros que trabalhavam para mim. Uma época a gente teve de 5 a 7 equipes instalando. Foi incrível. Mas a economia ficou complexa. Muito complexa com a crise aqui nos Estados Unidos. E aos 34 para 35, me caiu a ficha de que eu não queria mais trabalhar. Eu decidi, daí agora eu já tinha estudado, já havia feito vários workshops, fui para a faculdade, fiz formação em coaching na Universidade de Miami, estudei business. Agora eu estou mais culto. Agora eu tenho 34 para 35 anos e eu decidi que aos 40 eu não estaria trabalhando com granito. Eu estaria trabalhando com treinamentos. E aí que você começou a definir o seu objetivo mais claramente. Para mim era muito claro, aos 40 eu vou estar vivendo de treinamentos. Show. Mas como a economia estava muito complexa, eu não tinha grana para começar um novo negócio. E aí que a Ana, que está aqui, ela foi minha sócia e ela investiu nessa minha ideia e foi incrível. Depois foi uma bosta, porque não deu certo. De treinamentos, você está falando já. De treinamentos. Fui ao Brasil, abri o meu escritório no Brasil, em Caxias, a Líder, e, cara, e não deu certo. Porque eu estava com essa mentalidade de negócios nos Estados Unidos, né? E são planetas diferentes. E eu lembro dessa época, foi quando eu te conheci, né? Na época da Líder aqui no Sul, né? E você vivia muito esse ir e voltar e essa vida louca, né? Muito. E não deu certo. Não tinha. O Ale Silva quer saber se tem caixinha de perguntas. Não tem, mas pode fazer perguntas aqui, gente. Qualquer pergunta que você tiver, pode colocar nos comentários, né? Pode colocar nos comentários. Eu estou tentando acompanhar aqui, mas, Demo, o que você vai vendo aí, que o pessoal vai te perguntando, fica bem à vontade. A ideia é isso, é te ouvir. Você é estrela hoje, eu só estou aqui fazendo essa intermediação. Beleza. Então, eu fui a Caxias do Sul, abri a empresa, fiquei um bom tempo lá e não deu certo, cara. E eu também percebi que eu precisaria ficar lá mais alguns anos e eu não tinha condições emocionais. E ficou muito claro para mim na época de que a minha casa é os Estados Unidos. Mas sabe que eu precisava daquilo tudo. Eu precisava passar por aquilo para também valorizar, sabe? A gente, aqui na Terra, a gente fica muito tempo pensando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Cara, aí esse é um problema, né? Esse é um problema muito grande. E aí eu fui e hoje eu vejo quanto que me ajudou, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com os treinamentos no Brasil, eu criei um programa chamado Mudança Positiva. Isso, eu participei, muito legal. E eu fiz mais de 150 e poucas edições dele, junto, no início, com o Fabiano. O Fabiano e eu fazíamos isso juntos. E eu pratiquei muito. Essas práticas de fazer muito treinamento, me deu o know-how para hoje fazer o que eu faço, no nível que eu faço. Engraçado isso, né, cara? Quando eu olho para trás, eu falo, cara, como que a vida me preparou
para que eu chegasse aqui. E aqui vale... Aqui... Eles se conectam no final. E aqui vale também colocar uma observação que essa repetição ela vai levando a melhorias, e eu percebo muito, e você também percebe, provavelmente aí nesse mundo dos treinamentos, que as pessoas elas ficam sempre esperando o momento perfeito para começar um projeto, para começar uma ideia, e não há um momento perfeito, e muitas vezes a pessoa fica trabalhando numa ideia, quando vai implantar, a oportunidade já passou, já está desatualizado. Então, essa questão que eu percebi, porque eu te visitei aí nos Estados Unidos, não muito tempo depois, né, e eu percebi que os Estados Unidos era a tua casa e que você já vinha com uma força muito grande, com essa bagagem toda que você estava levando daqui, dessa experiência que não deu certo aqui, e quando você voltou para lá, você já tinha uma bagagem muito grande e uma força interior grande. Eu percebi isso em você na época da visita lá, Débora. E tu sabe que naquela época eu ainda estava dolorido, porque eu estava me recuperando daquela questão toda do escritório no Brasil não dar certo, daquele projeto. E que não é que não deu certo, mudou o formato, tu entende? Graças a Deus mudou o formato. Hoje eu estou no momento mais incrível, profissionalmente, no momento mais incrível da minha vida. Quando eu olho ao redor e vejo quanta coisa mudou, mas quando eu olho para dentro e vejo quanta coisa eu mudei... Legal. Dem, eu vou fazer um comentário aqui. Tem algumas perguntas, as pessoas estão perguntando se vai ficar salva a live porque não chegaram a tempo. Sim, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, que estamos começando aí como cheguei lá hoje, a ideia é o quê? É trazer experiências de pessoas que alcançaram grandes resultados, e mostrar a realidade, tal como ela é, contar a história e tal. Então, o meu objetivo é deixar salvo, sim. O Dem também me pediu se eu vou fornecer para ele, é claro que sim. O objetivo é que nós possamos espalhar isso, levar para o máximo de pessoas possíveis, para inspirar de alguma forma alguém. Toda terça-feira terá um convidado especial, então nós iremos disponibilizar. E outra pergunta, Dem, que eu percebi que o pessoal fez, não lembro quem fez, mas antes de entrar nessa nova fase da sua vida, que eu também percebi que está incrível, você está viajando muito. Olha, deu até uma invejinha aí de umas viagens que você fez. Aí, a questão do teu visto. Teve uma pergunta aqui querendo saber em que momento você conseguiu o visto. E se foi difícil. Acredito que sejam objetivos também que as pessoas têm, e é um detalhe que talvez eu pudesse rapidamente contar aqui. O visto, eu digo que foi um presente de Deus. A forma como o meu visto e como o meu green card aconteceu. Então, é muito interessante falar sobre esse assunto, porque cada caso é um caso. Então, mas eu gosto de dizer que foi uma época complexa na minha vida, com algumas mudanças, mas foi uma grande bênção ter tido a oportunidade de ter conseguido o meu green card e tudo mais. Teve mais alguma pergunta? Não, mas a questão se vai ficar salvo, essa questão do visto, e a questão aqui, Dan, agora desse momento. Eu acho que o objetivo agora aqui é você trazer as estratégias, em que momento que você tomou uma decisão importante, que essa decisão ela fez a diferença aqui na sua vida, que contribuiu para o momento que você está vivendo hoje. Claro, além dessa questão de finalizar aqui no Brasil o teu escritório aqui, ter tomado a decisão de permanecer lá, mas que outras estratégias, que outras decisões importantes contribuíram para você estar vivendo hoje uma realidade completamente diferente, uma vida aí de abundância, de prosperidade? Eu acho que a estratégia, a gente fala muito, a Josi perguntou sobre a espiritualidade, eu anotei aqui.
A Tânia Freire também perguntou, mas eu não consigo aqui, que eu estou com uma tela de retorno, que eu estou gravando com o meu celular, então estou sem pegar aqui as perguntas. Então, Débora, se você vai pegando perguntas, pode responder. Se a Tânia quiser também refazer a pergunta, até peço desculpas aqui por não ter percebido antes. A gente se perdeu aqui, Tânia. É melhor, se tu puder colocar a pergunta de novo, minha querida, eu vou ficar de olho aqui. Perfeito, perfeito. Cara, estratégia mesmo. Sim. Eu aos 34 decidi que aos 40 eu não viveria, eu viveria de treinamento. Então foi aí que eu criei uma visão muito clara. Eu tinha uma visão, eu não tinha o passo a passo, mas eu tinha uma visão muito clara da vida que eu iria levar aos 40. A decisão, você decidiu. Eu decidi, eu falei, não quero mais isso para mim, ok? A Tânia escreveu, tenho 45 anos e trocando de carreira de enfermeira para coach existencial e mentora. Alguma dica? Isso. Tem como tirar uma foto disso aqui? Peraí, para mim não perder. Só um pouquinho, Tânia, segura aí. Pronto, tirei uma foto. Depois eu volto para a tua pergunta, tá, Tânia? Para ver se tem alguma dica. Tirei aqui, tá aqui. Pronto. Tá, então eu pintei essa imagem muito clara do que eu queria aos 40. Cara, eu tinha muito claro. Eu dormia, eu sonhava, eu visualizava, eu acordava. De noite, quando eu tinha insônia, eu ficava um tempão visualizando o que eu queria aos 40 anos. E foi aí que começaram a surgir as estratégias. Legal. Mas eu precisei... Primeiro ponto, cara, eu pintei muito claro o que eu queria aos 40. E se eu voltar na minha história de vida... Eu sempre pintei imagens muito claras mentais do que eu queria para mim. Sempre. Então, aqui nós temos 3 pontos, Dan, que eu percebo que são importantes. E eu costumo, no Café com o Edivaldo Potulski, toda manhã, numa live ao vivo, eu bato muito forte em algumas teclas. E dentre elas, essa questão da decisão, a importância da decisão, de tomar uma decisão forte. Aquela decisão que faz você não voltar mais para trás, a decisão de seguir em direção ao seu principal objetivo de vida, a questão da definição de objetivo. E agora você fala essa questão de clareza, eu percebo que nesse momento você já tem a clareza do que você quer. Quando você diz que tomou a decisão dos 40 anos viver de treinamentos, você já tem essa clareza, já é uma decisão bem tomada. E aí você já começa a trazer essa questão de você viver o futuro antecipadamente, né? A questão das imagens, da ponte ao futuro, né? Então, são 3 pontos que eu percebo que são fortes aqui na tua história, até te conhecendo, né? E você, por ser mais sonhador, eu me identifico também com isso. E eu mudei também completamente a minha vida depois de ter a clareza do objetivo de vida e visualizar o futuro. E eu percebo que você traz isso nessa tua conversa. Porque uma vez que você consegue fazer isso, agora vem a estratégia. E a estratégia é, o que é que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá? E para mim foi o que eu tenho que deixar de fazer também para que eu possa chegar lá. Quem eu tenho que deixar para trás, olha quem eu tenho que deixar para trás e quem e o que eu tenho que deixar para trás para que eu possa chegar lá. Então é o que fazer, o que não fazer e com quem eu ando, né? Quais são as pessoas que eu devo manter dentro do meu círculo de influência, dentro dos meus relacionamentos, que sejam pessoas que me impulsionem. Isso. Porque eu penso o seguinte, cara, se eu tiver cercado de gente pesada, eu não vou conseguir. Se eu tiver que carregar muitos nas minhas costas enquanto eu tenho que correr ou caminhar, eu não vou conseguir. Então, eu tive que selecionar bem os meus amigos, os meus relacionamentos. E é complicado. Mas eu sempre lembrava de uma coisa, meu filho, é como se alguém estivesse sempre me falando, meu filho, para tudo tem um preço na vida. Outra lição, tu não vai ter tudo. Esse papinho de que tu vai ter tudo na vida é uma bobagem. Tu não vai ter tudo. Tu vai ter que escolher o que tu quer, quem tu quer ser
E tu vai ter que entender que tu vai ter que pagar um preço para chegar lá. E muitas vezes, né, Muito... nessa questão de relacionamento, nós temos que, muitas vezes, escolher, às vezes, como, eu vou escolher as palavras para dizer, tá? Mas muitas vezes, quando nós tomamos essa decisão, nós sabemos com quem andar, muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões difíceis, que em muitos momentos nós vamos ter que começar a selecionar também pessoas muito próximas a nós, inclusive familiares, né? Claro. Não sei se aconteceu contigo, mas que às vezes são pessoas tóxicas que você não tem como deixar de conviver, porque fazem parte da sua família, mas aqui você vai ter que tomar algumas decisões, conviver talvez menos, se blindar muitas vezes de pensamentos, padrões. Então, tem decisões que não são tão fáceis aqui de serem tomadas, né? Muito complexas, e o preço que se paga é muito alto. Por quê? Porque tem gente da família, por exemplo, que não dá para você conviver, porque é muito tóxico, como tu disse. Tem relacionamentos, tem paixões que nós vivemos, pessoas com quem nós nos apaixonamos, que falam, meu Deus, se eu sou apaixonado por essa pessoa, mas essa pessoa vai estar na minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? A resposta é não, não vai. Então, eu não posso desperdiçar esse tempo. E, às vezes, se espera muito tempo, né? Então, assim, qual que é a tua dica aqui? Como que se toma essas decisões? Como você tomou essas decisões de cortar? Foi de uma hora para outra? Foi um planejamento? Foi aos poucos? A maioria das situações, claro que existem situações e situações, pessoas e pessoas, mas na maioria delas, você tem uma estratégia para isso ou cada caso é um caso? Não, não tem estratégia, não tem como ter estratégia para tudo que a gente faz na vida. Eu acho que foi mais esse questionar, meu, quanto de energia essa relação, essa amizade, esse relacionamento está me tomando? Está me tirando do foco? Está me ajudando a chegar mais próximo da vida que eu quero viver? Não, não tá. Tá. E outra pergunta é, daqui 5 anos, essa pessoa vai estar na minha vida? Vai. Maravilha. Ah, não sei. Não, então... E isso é complexo, por quê? Porque relacionamentos, gente, eles tomam muito do nosso tempo, muito do nosso esforço físico, nosso esforço espiritual, nosso esforço mental e financeiro também. E o nosso tempo. É importante termos relacionamentos, mas esses relacionamentos precisam ser de qualidade. Se a pessoa não adiciona para ti, se a pessoa faz com que você analise o seguinte, o que eu analiso é o seguinte, eu me sinto culpado quando eu estou perto da pessoa, eu me sinto estranho, eu me sinto sugado, ou a gente se diverte, eu me sinto, aquilo adiciona algo para o meu dia a dia. Se a resposta é não, eu não posso me dar esse luxo. E nós temos uma pergunta aqui da Alessandra até. Ela pergunta assim, se essa pessoa for a mãe ou o pai, como fazer? Você precisa se afastar das nefastas influências das outras pessoas. Lembra disso. Se afaste das nefastas influências. Se for pai ou mãe, te afasta também. Ah, nunca mais vai ver meu pai. Não, você pode ver. Mas você, quando estar em contato com eles, entenda o seguinte: eles estão dando o melhor que eles podem dar. Perfeito. Não sabe. Quando você entra na interação, já sabendo que vai ser foda, que eles vão sugar a tua energia, tu já entra blindado. Tu já entra protegido. Tu entra naquele relacionamento tóxico com o pai ou com a mãe, já preparado para aquela situação. Aí você não explode, você não perde. O que é o problema desses relacionamentos tóxicos, especialmente com o pai e com a mãe, é que você se explode, aí você é grosseiro, você fala palavrão, ou você fica extremamente submisso, você volta a ser criança. Aí, quando aquela interação termina, você se sente um bosta, você se sente péssimo. Não, isso precisa acabar. O relacionamento tu precisa ter, mas você chega lá já blindado. E também entender, né, Dan, e acredito que a PNL nos ajuda
a entender um pouco isso. Primeiro é o que você falou, que cada um de nós dá o seu melhor. Se a gente não está fazendo melhor, é porque talvez a gente não sabe como fazer melhor. Mas quando se trata de pai e mãe, e eu vejo depois que eu tenho filhos, eu planejei fazer tanta coisa com os meus filhos que na prática, muitas vezes, a gente se depara com situações que jamais se imaginou e que às vezes a gente erra, e muitas vezes nós erramos, mas o intuito é acertar. Então, por trás de todo o comportamento, que é uma das outras... um outro pressuposto da PNL, que por trás de todo comportamento sempre há uma intenção positiva, e a gente conseguir olhar para o nosso pai, olhar para a nossa mãe e saber que aquele comportamento não é para o nosso mal. Aquele comportamento tem um objetivo maior por trás e talvez seja um objetivo de proteção, mas a gente saber que é um mapa mental dele, dela, né? Que nós precisamos viver a nossa vida, viver a nossa realidade e sem dúvida que é um desafio muito grande, outros comentários trazendo isso, né? É um desafio grande, mas que precisa de muita coragem, né? Muito, e como diz a Michelle, né? Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como cantou a maravilhosa Elis Regina. Eu acho que Elis Os Regina... padrões, né? Os padrões estão... A gente é uma versão melhoradinha. E já está ótimo. Uma versão melhoradinha já está ótimo. Nos perguntaram também... Olha só para voltar para Tânia Freire, que perguntou, ela disse o seguinte: eu tenho 45 anos e estou trocando de carreira. De enfermeira para coach existencial e mentora. Alguma dica? Tânia, vai devagar. Não mete o pé pelas mãos, não faça merda. Ou é o seguinte, mulher, não saia no impulso. Ah, mas Deus vai prover. A gente tem que parar com essa mania de achar que Deus vai prover. Ok? Deus ajuda. Mas tu tem que criar um planejamento. Então, o que seria o planejamento? Como é que vai ser essa transição de carreira? Por quanto dinheiro que eu vou ter guardado se nada der certo? Digamos que você começa como coach existencial e mentora, ok? Você vai trabalhar com isso. Digamos que não dê certo. Ou que leve muito tempo para dar certo. Quantos meses tu consegue se manter com as tuas economias até tu começar a ganhar dinheiro? Se você falar, ai, 2 meses, fica mais um pouco. Se você falar 4 meses, eu diria fica mais um pouco como enfermeira. Eu não mudaria de profissão a não ser que eu tivesse 8 meses ou 10 meses de salário guardado para que eu pudesse me manter. Não sobreviver, mas manter o meu padrão de vida. Tu vai dizer, Dan, mas tu não tem fé. Calma, gente. As loucuras que eu fiz era mais novo. Hoje eu vou fazer 44 anos. O meu nível de energia é muito mais baixo para começar de novo. E para que começar de novo? Para que eu vou queimar todas as pontes se eu posso fazer uma transição? Então, ela diz, está pensando, maravilha. Gente, se você está pensando em transição de carreira, pensa muito. Peça ajuda. Pedir ajuda para um coach. Não estou vendendo nada que eu nem posso atender, tá? Mas conversar com um coach bom para ajudar na transição de carreira é muito importante. Cuidado com essas escolas de coaching, que é quase que uma igreja, onde eles fazem uma lavagem cerebral de que tudo tu pode, tudo tu pode, tudo tu pode. Sai de lá, não pode porra nenhuma. Dan, aqui se eu puder contribuir um pouquinho também com a Tânia, para talvez levar uma reflexão, a questão que você falou, a importância também dela definir claramente o que ela quer, criar um plano para isso e também para ela aproveitar o momento e o trabalho que ela está realizando hoje como enfermeira, porque se observar, ela está se relacionando com pessoas e ela pode aproveitar muito disso, né? Porque se observar bem, ela tem uma correlação, ela tem uma relação aí entre as profissões. Então, criar esse plano, definir claramente o objetivo, criar esse plano e essa questão de buscar ajuda, né? Um bom coach, sem sombra de dúvidas, e outras, hoje até, por exemplo, até o Sebrae, nessa parte de
de plano de ação, plano de negócios, normalmente se faz com valores acessíveis e são outras pessoas auxiliando para que você perceba outros pontos de vista em relação ao seu plano, ao seu objetivo. Então, talvez nem só uma pessoa, mas daqui a pouco pode-se pensar que outros profissionais, que outras pessoas possam me ajudar nesse momento. Mas a dica é jamais abrir mão do plano de ação. Essa questão que você fala, Dan, falo muito você no comando, que falamos sobre finanças, a importância de você ter guardado um valor como reserva financeira, né? O seu colchão financeiro, para que se acontecer qualquer coisa, você, pelo menos por 6 meses, aí você consiga viver, e acho que você trouxe muito bem isso. Então, são alguns pontos, Tânia, que é importante aqui você levar em consideração. Mas jamais desista do seu sonho, jamais. Persista. Aqui nós não estamos querendo te desmotivar em hipótese alguma. A gente só está querendo trazer clareza de que é importante que haja essa transição, e como a Dani mencionou, que transição se faz na alta. Faz bastante sentido. A maioria das pessoas faz transição quando elas estão ferradas. Daí Sim. Não é transição, gente. Aí atravessar rio, ser com um monte de jacaré e rezando para o jacaré não te comer. Aí é sofrimento. Ok? Transição é realmente... A Dani tem muita razão. Gostei disso. Maravilha. Posso responder mais uma pergunta? E foi o Alan Pablo quem perguntou. Ele disse, quais caminhos, perguntas para buscar sua missão e se encontrar? Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, claro, claro. Ok. Isso vai muito de encontro, ou ao encontro, nunca sei qual é a preposição certa ali, com a espiritualidade, que me perguntaram bastante sobre a espiritualidade, me perguntaram sobre como surgiu o eu superior. Isso. Pude perguntar. Perguntaram sobre a Ana, ok? A avó de Jesus e a minha conexão com a Ana. E agora eu vou responder junto com tudo isso a pergunta do Alan Pablo. Quais os caminhos e perguntas para buscar a sua missão e se encontrar? Eu me encontrei, olha só que clichê, eu me encontrei quando eu me encontrei. O que eu quero dizer com isso? Eu me encontrei aqui na Terra quando eu consegui encontrar com a minha alma, como eu chamo de eu superior, com quem eu sou. E quando eu me encontrei com quem eu sou de verdade, não o Daniel, ou Dan, mas quem a minha alma é, e aí todas as respostas vieram, e com as respostas vieram todos os recursos para que eu vivesse a vida. Aí é que tá, tudo chegou junto. E como você acho que é importante aqui, Dan, você falar como você se conecta com o seu eu superior. Acredito que dentre as perguntas aqui tem perguntas relacionadas a isso. Como se conectar a isso com o meu eu superior? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou continuar um pouquinho mais a outra história de que no decorrer desse processo, depois que a gente se conheceu, Edivaldo, e há poucos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu tive vários problemas de saúde, eu tive vários colapsos, eu fui para o hospital e tudo mais, e eu entrei em alguns desesperos. E os meus desesperos era a não aceitação da minha realidade. Eu não conseguia aceitar que a minha vida seria isso. E aí eu comecei a questionar a minha existência. E eu sempre fui muito apegado a Deus. E com quem eu me apeguei nessa época? A Deus. E eu comecei a orar muito. E eu orava muito, eu dizia, Pai, eu não consigo acreditar que eu cheguei até aqui e eu não vou dar certo na vida. E esse desespero me levou a estudar, a procurar fazer cursos, a expandir a minha consciência. E foi a dor mesmo. E nesse processo eu fiz muitos cursos e eu entrei em contato com algumas informações. Essas informações, hoje eu chamo elas de comandos celestiais. E eu já tenho muita gente que usa, milhares de pessoas que usam os comandos. E aí o que eu descobri é o seguinte, olha que loucura. Cadê? Só um pouquinho aí que eu... Aqui, pronto. Eu tenho uma borracha para isso.
Toda vez, eu descobri o seguinte, toda vez que a gente dorme, dentro, olha só, gente, você, como todo mundo aqui sabe, dentro do nosso corpo tem um espírito ou uma alma, tem alguma coisa lá dentro, ok? Então, eu descobri o seguinte, quando nós morremos, okay, eles separam, o espírito sai do corpo, né? O corpo apodrece e o espírito vai para o mundo espiritual. Mas eu aprendi o seguinte, que isso não acontece só quando nós morremos. Isso acontece todos os dias, diariamente. O nosso corpo e o nosso espírito se separam, diariamente. Então, o que eu aprendi é que eu posso pedir, dar permissão, porque a Terra é um planeta do livre-arbítrio, então a espiritualidade de luz jamais vai influenciar a nossa vida, porque eles vão estar quebrando a lei maior na Terra. As pessoas acham que a lei maior na Terra é o amor. A lei maior na Terra é a lei do livre-arbítrio. E a luz jamais vai influenciar na nossa vida aqui na Terra sem nós batermos, como Cristo disse, bata e a gente abre, pede e tu recebe. Então, eu descobri que à noite, todas as noites, quando o corpo e o espírito se separam, eu posso pedir para ser levado a locais onde eu posso encontrar com outros espíritos. E lá eu posso fazer negócio, eu posso resolver trauma familiar, eu posso resolver qualquer coisa que possa ser resolvido. E quando eu comecei a usar os meus comandos celestiais, que eu chamo de comandos celestiais, foi quando a minha vida deu um salto quântico gigantesco. Alguém perguntou ali, já passou, mas eu aprendi isso no livro com a Ana. Essa informação incrível não está no livro, porque eu já li o livro agora umas 12 vezes. E eu tentando... A única coisa que a Ana diz no livro é o seguinte, ela disse, se eu vivesse na época de vocês, eu jamais deixaria o meu corpo sem pedir para ser levado a um lugar seguro. E eu comecei a juntar as informações e hoje criou os comandos celestiais. O que acontece é o seguinte, eu vou dar dica para todo mundo. O que tu faz? Todas as noites, faça sol, faça chuva, ok? Quando você for dormir, você dá um comando. E o comando é o seguinte, hoje à noite, eu gostaria de ser levado a um lugar seguro. Ou seja, deixa eu explicar o que vai acontecer. Tu está dando permissão para que os teus anjos da guarda, os teus mentores, os teus mestres, venham e peguem você pela mão, o teu espírito, e levem você a um lugar seguro. Por que isso é importante? Porque eu acredito, eu tenho percebido, que sem a ajuda deles nós não conseguimos passar a barreira vibracional. Nós vibramos numa frequência muito específica quando na Terra. Quando nós soltamos, às vezes uma frequência um pouquinho mais elevada, mas a gente não vai lá tomar café com Jesus. Eu acho que ele não toma café. Mas a gente não vai bater um papo com Maria. A gente fica numa frequência mais baixa. Os nossos mentores, eles podem nos levar naquele local. Por isso que o comando é o seguinte. Hoje à noite, eu gostaria de ser levado a um lugar seguro e lá encontrar com diversas situações. É um papo meio maluco, isso pode ser uma live, mas eu fui no Fator X falar sobre isso ano passado. A minha palestra de 2 horas foi só sobre esse assunto. Legal, que é um assunto também que a gente quer absorver ao máximo, né? E essas histórias, né? Esse trabalho todo, ele vem de tem muitos grandes empresários do passado utilizavam muito isso, né? A gente lê em diversos livros aí, o próprio Napoleão Hill traz situações e histórias que talvez usa até uma linguagem um pouquinho diferente, mas que demonstram que é uma realidade e que desenvolver a espiritualidade, o autoconhecimento, o eu, se conectar com esse eu maior, né, o eu superior, isso faz com que nós possamos buscar esses recursos que estão disponíveis para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais felizes e estar aí com esses espíritos mais elevados e evoluir todos os dias, né? Claro, porque olha só, se a gente começa a entender o seguinte, se houve um planejamento para a gente... Porra, olha, desculpa, eu uso palavras assim. Pode, aqui pode. Eu vou numa viagem, estou com a mala aqui. Eu planejo uma viagem, eu vou viajar domingo, fico 5 dias fora da treinamento, eu vou dar
3 treinamentos, uma palestra, eu já estou separando as roupas que eu vou usar, a cueca, a meia, o pijama, tudo. Então, isso é para fazer uma viagem de 5 dias a gente planeja, que eu descobri o seguinte, antes de virmos para a Terra, a gente criou um planejamento muito detalhado. Para que esse planejamento desse certo, a gente alocou recursos, conhecimentos, relacionamentos, e tudo isso está no nosso planejamento de vida. Só que como a Terra é um planeta do livre-arbítrio, a gente escolhe a coisa errada, a gente desvia daquele planejamento. E aí que a gente entra em crise existencial, que a gente fica doente, a gente perde tudo. Porque a gente saiu do planejamento. Aí a vida, a mãe dor, como diz a Tassi, maravilhosa, a mãe dor bate na porta e a gente volta. Lembra que eu falei no início que quando eu me conheci, ou seja, quando eu tive esse despertar, e aí eu entendi qual era o meu compromisso aqui na Terra, e aí eu também descobri, eu tive acesso e tenho acesso a todos os recursos emocionais, culturais, energéticos e financeiros, e intelectuais e financeiros, físicos, para que eu pudesse viver essa vida. E aí que tudo aconteceu. Como se você tivesse puxado uma cordinha e buf, e tudo caiu. Tudo, até irmã, que eu tenho que cuidar muito com o que eu quero. Isso. Porque eu vou sempre ter. Então, olha só que interessante isso. Quando eu arrumei esse trabalho, aliás, me contrataram, eu decidi que um dia eu ia chegar que eu queria, eu sempre pensava, cara, eu quero chegar no aeroporto e encontrar um carrão, e aquele carrão é meu. E eu quero estacionar perto, logo na saída do aeroporto, na entrada do aeroporto. E eu quero isso, e eu quero aquilo. Tudo aconteceu. Legal. E eu vi o teu carrão hoje lá. Nossa, legal. E eu tenho uma história interessantíssima. Olha que loucura. Eu não estou aqui mostrando as minhas posses, porque isso aqui eu ganhei. Mas até um presente que eu ganhei. Anos atrás, eu estava no aeroporto e passou uma mulher com uma mala. E era essa mala aqui. Olha que ela está aqui. Ó. Era essa mala. Ela é toda de alumínio, é maravilhosa. E eu falei, caraca, quanto que é uma mala dessas? E eu lembro que eu fui no site e falei, meu Deus, que absurdo. Mas aí eu falei, eu vou ter essa mala. Tu não acredita que eu ganhei ela de Natal da minha gerente, da CEO da empresa que eu trabalho? Eu acompanhei, Vi. Legal. Por isso, é muito forte, muito real, e as pessoas acabam colocando, de maneira geral, né, nós acabamos colocando muitas dúvidas em muitas situações que, se não colocássemos a dúvida ali e nós simplesmente pedíssemos, acreditássemos naquilo com uma fé inabalável, com a certeza absoluta que iríamos ter aquilo, e a questão da gratidão, né, Del? A importância de você agradecer antecipadamente aquilo que você deseja, é um exercício tão simples, mas tão poderoso, que se todos nós entendêssemos isso, nós já cresceríamos tanto, né? Cresceríamos muito e viveríamos muito mais felizes e alcançaríamos muito mais facilmente também os nossos objetivos. Eu acho que sim, sem dúvida, porque aí a gente iria acionar um papel de protagonista. O Augusto Cury tem milhões de livros, né? Mas tem um livro que ele fala que é um capítulo inteiro chamado Seja o Autor da Sua Vida. Isso. E é muito poderoso aquele capítulo, porque quando você consegue descobrir essa questão de você se adona de quem você veio para ser. E aí ninguém te segura. Só tu te segura. Essa é a questão. É bom e mal, mas só tu te segura. E quando caiu essa minha ficha, eu falei, o que eu preciso fazer? E todas as noites, Edivaldo, não há uma noite que eu não dê o comando. Que show. Por quê? Porque se eu não tenho nada para resolver, eu digo o seguinte. Eu digo, hoje à noite eu gostaria de ser levado a um lugar seguro e lá eu gostaria de ter acesso a todos os recursos para que eu tenha muito sucesso aqui na Terra. Todas as noites eu faço isso.
E se eu tenho reunião importante com o cliente, eu dou o comando na noite anterior para encontrar o cliente. Quando eu tenho uma turma, eu tenho 2 turmas semanais novas. Antes, na noite anterior, eu peço para ser levado a um lugar seguro, encontrar com todos eles. E eu sempre digo, eu quero que eles reconheçam a minha voz. Nesses dias, faz algumas semanas, eu estava dando treinamento e uma senhora começou a rir. E ela balançava a cabeça. Eu dizia, tá tudo bem. Ela disse, eu estou tendo alguns problemas, ela disse, porque tudo que está dizendo, que tu está falando, tu já me falou. Disse, mas eu nunca te vi antes. E essas memórias, esse comando é muito poderoso, porque essas memórias começam a se soltar aqui na Terra e a gente consegue ter acesso. Todo mundo merece. Dentro, esse comando geral aí da prosperidade, do sucesso, depois que nós finalizarmos, eu vou deixar disponível a live, você pode colocar nos comentários ali, né, ou na própria descrição aqui do vídeo, nós podemos deixar disponível para que as pessoas possam acompanhar. Dan, olha só, eu acredito, e aquilo que conversamos no início da nossa live, eu imaginei que 1 hora seria pouco, concordo contigo que algumas horas são poucas, porque tem muita coisa aqui que eu quero te perguntar, mas nós vamos finalizando aqui a nossa conversa de hoje, mas antes disso, eu gostaria que você desse aqui uma dica de tudo que nós conversamos ou de toda a tua experiência da tua vida para quem está querendo crescer, desenvolver-se pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente. Qual dica assim, você traria para essas pessoas, para nós aqui? Não reclama tanto. Sonha mais. E te afasta das influências das pessoas que não vão te ajudar a alcançar os teus sonhos. Então, dica número 1, para de reclamar, porque quando você para de reclamar, você muda o teu padrão vibracional. E é qualquer tipo de reclamação aqui, Dan. Foca na luz, não foca na escuridão, foca no amor, não foca na dor, ok? Então, essa é a dica número 1. A dica número 2, esqueci qual era. Sonha mais. Sonha mais, sabe? Visualiza o que tu quer. Tenha clareza do que tu quer. Cria essas imagens mentais. E a terceira, te afasta de gente que não vai te ajudar. Coragem para isso, né, Dan? Coragem para isso. De onde é que tu busca coragem para isso? Naquelas imagens que tu criou de o que você quer, a vida que você quer, os relacionamentos que você quer daqui 5 e 10 anos. Ah, olha só. Outra coisa que a gente pode adicionar nessa vida, sonha mais, sonha em blocos de 5 anos. Sonha grande, mas em blocos de 5 anos. Sabe, sonhar grande, muito grande para daqui 6 meses é uma bobagem. Eu vou mudar minha vida completamente. Daqui 1 ano, minha vida vai estar outra. Gente, 1 ano é um peido, o jeito que a coisa está. Então, sabe, sonha para daqui 3, 5 anos. Você dizer, mas meu Deus, daqui 5 anos é muito tempo. Daqui 5 anos é isso, e 5 anos passou. No Mudança Positiva que eu participei há quantos anos atrás? 7 anos atrás, aproximadamente, eu imagino. Você fez uma atividade no final, não sei se ainda você faz, mas você fez essa atividade para que nós pudéssemos viajar no tempo, né? Fazer uma ponte ao futuro e imaginar, se visualizar, perceber como você estará daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que você ouve, o que você vê, o que você sente. E está aqui na sua segunda dica aqui, então é incrível esse exercício, incrível. Eu faço até hoje, todos os dias, assim, e ele é incrível. Ele é muito poderoso. Poderoso. Outra coisa que antes de nós encerrarmos, eu quero compartilhar. Sim. É um conceito interessante. E eu aprendi esse conceito com a minha mãe, mas eu experienciei esse conceito semana passada, Edivaldo, quando eu visitei Fort Myers, Sarasota e aquela região. Eu fiquei muito chocado com algumas situações de americanos, com algumas pessoas lá e alguns projetos que não houve progresso.
Eles não progrediram em 12 anos. E Isso nessa região aí. Nessa região, algumas pessoas que eu tive contato, especialmente dos negócios. Ah, você está falando de algumas pessoas, alguns empresários. Deixa eu contar o contexto. Desculpa, gente, olha só. Semana passada, eu fiz um passeio, eu digo que eu voltei no tempo 12 anos. No início, 15 anos, ok? Que eu voltei no tempo 15 anos. E eu visitei algumas pessoas, eu visitei os trabalhos que eu tive, as casas que eu morei. Isso aconteceu na semana passada porque eu queria fazer esse processo comigo mesmo. Nisso tudo, eu fiquei muito chocado e eu consegui identificar o porquê algumas pessoas não progrediram. Olha só, não progrediram em 15 anos. E eu fiquei assustado com aquilo, porque a minha vida mudou tanto em 15 anos e algumas pessoas pararam no tempo. E eu comecei a me perguntar na viagem de lá para cá, cara, por quê? Por que essas pessoas, essas situações não progrediram? E sabe o que faltou para eles? A dificuldade. E é isso é meio maluco, mas eu quero Thelma, encerrar. aqui cortou o som, tá? Aqui cortou. Não sei se talvez cortou para outras pessoas. Faltou para eles a... Dificuldade. Perfeito. Eles não tiveram, naquele período de tempo, dificuldade alguma. Ou se tiveram dois caminhos. Seguiram em dois caminhos. Caminho número 1, se transformaram amargos, amargurados, ok? Ou caminho número 2, entrou em uma depressão terrível. Ou ficou completamente estacionado e aí eu vi que não teve dificuldade de sofrimento. Isso é complexo, porque eu não estou querendo dizer que a gente tem que sofrer. Não é isso. Mas o nível de dificuldade é importante. Então, eu vou encerrar a live da minha parte. A não ser que tenha mais alguma pergunta, porque eu quero ler uma poesia no final. Tá. Não, da minha parte, não. Essa questão final aqui é a dica para todos. Qual é a tua mensagem final? Então, pode ficar à vontade. A minha dica, gente, é nunca vá dormir sem ver o comando celestial. Antes de fazer negócio, peça para ser levado a um lugar seguro, encontre com as pessoas que vão estar no negócio. Vai dar uma aula nova, encontra com as pessoas, vai resolver uma questão de família, está tendo dificuldade com a sogra, com o marido, dê o comando celestial, encontra com eles num lugar seguro. Então, isso é a coisa mais importante que mudou a minha vida. É entender que quando eu durmo, o meu corpo se separa e se eu não der um comando, meu espírito não vai para um lugar maravilhoso porque eu saio, porque eu acho que eu sou maravilhoso. E também ter a clareza e tomar a decisão, eu acredito que seria a palavra, de aprender com tudo e com todos. Dentro dessa questão que você falava de aprender na dificuldade, aproveitar e refletir sobre isso. Por que estou vivendo esse momento? E o que esse momento pode me trazer de positivo? E buscar a força interior que eu tenho para sair. Acredito que essa história que você mencionou aí de Fort Myers e Sarasota, aí, que você mencionou essas pessoas, talvez, como você mencionou, de que não tiveram a dificuldade, é que lá nesse momento de dor, muitas vezes, nós nos conectamos com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, e aí percebemos que os recursos estão dentro de nós e que realmente nós podemos mudar essa realidade e também trazer essa responsabilidade para as nossas mãos em vez de culpar, porque existe talvez esse comportamento em muitos de nós, né, de buscar um culpado e não trazer essa responsabilidade para si, né? Lembra que eu mencionei no início, olha, não, pare de reclamar. Eu já falei pensando nisso. Isso. Quando a dificuldade surgir, cara, não fique reclamando. Quais são as estratégias para que eu saia delas? Pronto. Várias pessoas estão pedindo aqui as meditações.
os comandos. Eu vou digitar aqui alguns que eu uso, tá? Então, eu vou colocar aqui só um pouquinho. E se você quiser me mandar também, Débora, em seguida no WhatsApp, eu posso já colocar na própria descrição do texto, do vídeo também, que aí fica disponível para todos também. Pronto, ok. Eu não estou conseguindo copiar aqui, ó. Mas vamos colocar na descrição depois do Isso, vídeo. perfeito. Vamos colocar na descrição. Débora, já passamos aqui em 26 minutos. Eu quero já de antemão aproveitar que você está na frente de várias pessoas e te convidar para um próximo. Ah, eu quero. E aí, vamos trazer esses assuntos com mais profundidade. Vamos trabalhar isso. E acredito que é de grande valia. E eu estou extremamente feliz com por você ter aceitado estar comigo nessa noite, na nossa inauguração do Como Cheguei Lá, e de todos que estão aqui participando. Muitos são dos teus seguidores que eu não conheço, estou tendo a oportunidade e percebo quantos são evoluídos, estão vivenciando esse assunto, né? Esses assuntos que trouxemos aqui, principalmente essa questão mais espiritual. Então, obrigado, gente, a todos vocês que estiveram aqui. E da minha parte, Débora, só te agradecer e já de antemão te convidar para o próximo. Vai ser um prazer. Você sabe que eu sou facinho. Manda mensagem. Esse horário é ótimo para mim, porque ou eu estou em casa ou eu estou no hotel. Então, eu sempre consigo. Okay? Perfeito. Maravilha. Perfeito. Muito obrigado. Muito vai... obrigado. Obrigado a todos. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado por terem estado aqui. Terça-feira que vem nós temos mais um convidado super especial, Márcio Benetti, um empresário da construção civil. Também conheço a história do Márcio desde o início. Um resultado tremendo, um cara super animado, um cara dos negócios. Ele vai trazer aqui várias dicas. Ele é um cara que inspira bastante, estuda muito administração financeira, investimentos. Então, já te convido aqui para estar comigo a semana que vem. Débora, não sei se você conhece o Márcio, ele é de Caxias do Sul e está tendo um resultado tremendo. E estamos muito felizes também por ele ter aceitado e vai estar aqui conosco. Qual o sobrenome dele? Márcio Benetti. Não conheço o Márcio. Talvez por rede social. Eu não li o meu poema, então eu não vou encerrar sem ler o meu poema. Perfeito. Leia o seu poema. O poema, ele está num livro chamado Antologia Brasileira. É um livro que foi publicado em 1938 e é um livro que a minha mãe me deu. Eu aprendi poesia com a minha mãe através desse livro. Nesse livro tem um autor chamado Francisco Otaviano, que acho que ele morreu, ele nasceu em 1820 e poucos e morreu em 1880. Ele escreveu uma poesia que resume bem a minha história de vida. E a poesia se chama Ilusões da Vida. As ilusões que algumas pessoas têm na vida. E ele diz o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Isso, para mim, e essa semana ficou muito claro, de que essas pessoas que não progrediram, elas entraram nas ilusões da vida, de que tudo vai passar, de tudo vai ser muito tranquilo. Elas não conseguiram lidar com as suas dificuldades e entender que é nas minhas dificuldades que eu cresço. Nas minhas alegrias eu aproveito, eu fico feliz, mas eu cresço muito pouco. Eu celebro, né? Eu celebro, mas o meu crescimento acontece quando eu passo por algumas situações que eu preciso passar para que eu possa... Então, se você que está me ouvindo hoje, você está passando por situações que estão complicadas, talvez seja com grana, talvez seja com a família, talvez seja com esses novos projetos de vida, talvez seja emocional e dizer o que eu estou fazendo com a minha vida, que porra é essa? Ou talvez seja de relacionamento, ou que talvez seja espiritual. Sabe, entenda que daqui 5 anos
Tu vai ser uma potência por causa dessas coisas. Então, fuja disso, não fuja dessas dores. Se elas se manifestarem, não receba elas com ódio. Olhe para elas. Essa ilusão da vida, de que a gente vai passar pela vida em branca nuvem, é uma bobagem. Se você está hoje passando por uma dificuldade, entenda daqui 5 anos. E eu falei, sonha para 5 anos. Por sonhar para amanhã, tu não vai conseguir amanhã. Tu tem que criar sonho para daqui 5 anos. Cria um planejamento. Porque daí tu vai olhar, meu Deus, tudo que eu sou hoje é o resultado daquelas dificuldades que eu passei. Então, como que eu lido? Então, ouça bem, gente, a gente tem um privilégio, a gente está com a Tassi nos assistindo. A Tassi é uma mentora espiritual dos maiores nomes do Brasil. Tassi, meu amor, ela esteve com a gente em Cancún, mês passado, nos deu uma aula maravilhosa. Que privilégio ter a Tassi e o Fabiano aqui, 2 seres de uma grandeza incrível. E eles sabem bem, né? Eu não cresço quando eu fujo da minha dor. Eu estaciono. E aí eu não consigo me tornar essa pessoa que eu quero me tornar. E hoje, quando eu conto as minhas histórias, elas me dão uma força tremenda. Eu sou o homem quem eu sou hoje por causa das histórias que eu vivi e das dores que eu aprendi a lidar com elas. E vou ser sincero, elas desaparecem por completo, eu nem quero que desapareçam por completo. Aí eu vou ficar muito mais orgulhoso ainda, aí meu ego vai ficar muito maior. Aquelas situações, algumas estão ali, mas elas não me machucam mais, elas me ensinam. Eu não quero deletar o meu passado. Eu quero que ele fique presente na minha existência, mas que não me cause dor, me cause crescimento, me cause conhecimento. Meu querido, muito obrigado. Obrigado por oportunidade. Obrigado a você. Todo mundo aqui. Um beijo enorme para vocês e ficamos com luz. E me convida de novo. Vou te convidar, e agora você falando da Tassi e do Fabiano, eu fiquei mais feliz ainda também e quero conhecer eles pessoalmente, porque você trazendo essas informações sobre eles, certamente são pessoas iluminadas e quem sabe daqui a um tempo eles possam participar também aqui da live, né? E trazendo mais conhecimento, mais experiências e dicas aí para todos que nos acompanham a crescer, desenvolver-se pessoalmente, espiritualmente, porque eu acredito e o objetivo desse conteúdo é que nós possamos juntos, e desde o primeiro contato que eu tive com o Dan, eu frisei que o objetivo é que juntos nós possamos nos ajudar e crescer mais. Então, feliz demais com a nossa primeira live. Obrigado a todos. Um forte abraço. Ótima noite a todos. Vamos dar o comando essa noite, né, Dan? E até a próxima, até a semana que vem. Dan, mais uma vez, obrigado. Muita gratidão. Um abração. E vou te visitar aí nos Estados Unidos novamente. Quando você vier para cá, também venha me visitar. Eu aviso, eu visito com certeza. Gente, um beijo enorme. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente se vê em um lugar seguro. Não vá dormir sem dar o comando. Tchau, tchau. Perfeito. Abração, gente. Obrigado.